Mestre, como sempre, respeitosamente peço as suas bênçãos, rogando o esclarecimento, o direcionamento, que esse domingo seja mais um domingo de muito esclarecimento. Né? Sua bênção, meu pai. Bênção Cananti, bênção Cananti do astral, Guilherme da terra, bênção aos filhos da ordem iniciática do Tríplice Caminho, Templo do Caboclo 71 de São Paulo. Bênção a todos os irmãos, amigos. Quando a gente pede bênçãos, obviamente, você está desejando bens para todos. Não necessariamente fala assim, não, ele não é meu pai de santo para me dar bênçãos. A gente deve desejar bênçãos a todos os seres do planeta, inclusive a nós próprios. Eu vou deixar você falar o que você quer falar, inicialmente. Sim. Depois eu vou adentrando alguns aspectos. Pois não. Só registrar a presença do nosso irmão Yabatayara, está aqui, Israel, Caminho dos Anjos, o Rony Carneiro, inclusive pergunta, mestre, quando voltam os ritos? Né? Os ritos voltam assim que essa situação da pandemia nos permitir. Né? O André Carvalho, que eu já citei, e a Nancy, também está aqui, desejando boa tarde a todos. Muito obrigado, Aranaã. O Márcio também acabou de chegar. Mestre, nós, dando continuidade às lives que temos realizado, na última live o senhor falou especificamente com relação à questão dos chakras, né, sempre segundo os fundamentos da Umbanda Iniciática. E aí, muita coisa foi dita, né, e é muito interessante como essas abordagens temáticas, né, falamos da ordenação, da iniciação, do Tríplice Caminho, sua doutrina, falamos do chakra, e hoje vamos tentar abordar o tema dos amacis, eles estão interligados. Né? Na verdade, essa abordagem em bloco, né, blocada, nada mais é do que um recurso didático-pedagógico para tentar permear esses temas que são de uma profundidade, né, que somente o processo da iniciação pode dar conta, né, que não se restringe, como nós vimos, a uma única vivência, muito pelo contrário. Então, dentro de todo esse panorama, desse universo que o senhor vem retratando aos domingos, que é fruto da vivência iniciática do senhor, que nós sempre enfatizamos, por quê? Porque a vivência para nós é fundamental. Nós entendemos que esses aspectos todos devem ser vivenciados. Então, para muito além de um processo meramente intelectivo, né, nós estamos preocupados com a internalização desses aspectos, com a sacralização da vida, com a ritualização das pequenas coisas, com mudança de posturas efetivas nos planos mental, astral e eterofísico, né? E isso é iniciação, né? Se faz dentro de uma ordem iniciática, de um tempo iniciático, sob a condução, o direcionamento de um mestre de iniciação, segundo cremos na ordem iniciática, né? Então, aqui, o nosso bate-papo tem sempre o propósito não de querer esgotar, exaurir determinado tema, nem de formar pessoas nesses aspectos, né? Mas tão somente compartilhar um pouco da experiência da vivência do senhor de mais de 4 décadas nessa lide. Né? E o senhor dizia acerca, dentro dessas questões, o senhor falava acerca da ordenação, né, do macro e do microcosmos, ordenação do universo e ordenação do homem, do ser espiritual que anima a matéria. E aí o senhor falava sobre a ordenação dos pensamentos, ordenação dos sentimentos, das emoções, dos desejos, dos quereres, ordenação das nossas ações, para que as nossas ações sejam ações positivas, ações efetivas, ações que efetivamente neutralizem um eventual karma negativo que nós trazemos de outras vidas, de outros passagens, enfim, frutos dos nossos erros, equívocos, desvios comportamentais vários. E por dentro dessa questão da ordenação, o senhor falou como é que se manifesta a iniciação, que a iniciação é o retorno, a volta ao início. O que vem a ser o início? O início é a plena consciência espiritual, pela compreensão e entendimento da realidade
que é o espírito. Então, é vencer, é superar essas muitas ilusões, barreiras, entraves, aquela mala desnecessária e pesada que o senhor se referia, que nós carregamos durante tantas vivências, são os apegos a elementos que nos são prejudiciais, que nos são destrutivos, enfim, a sublimação de uma série de aspectos que permite essa ascensão consciencial rumo à compreensão do sagrado e do espiritual. Isso é iniciação, isso é voltar ao início. E nós falamos da doutrina do Tríplice Caminho. A doutrina é essa, composta pelas doutrinas tântrica, mântrica e yântrica, que constitui a escola iniciática da Umbanda, que possui epistemologia, ética e método próprios, por isso que é considerada uma escola. E por dentro dessa doutrina, o senhor tocou em alguns assuntos que buscam exatamente isso, permitir com que determinada pessoa retorne ao início de todas essas coisas, tendo essa melhor compreensão da realidade espiritual. Nesse processo entram os chakras, enquanto unidades constitutivas do ser espiritual manifesto na matéria. Nós falamos aqui dos chakras enquanto verdadeiros portais, canais, veículos que integram os organismos mental, astral e eterofísico, os 3 organismos e os 7 corpos, os 7 veículos de expressão. O psicossomático harmônico, os 2 corpos mentais, os 2 corpos astrais, o eterofísico e o físico denso. Então, é por meio dos chakras, é por meio desses canais, desses veículos, que se dá essa interligação, e a possibilidade, por meio desse fluxo energético vibratório, de não só transmissão de bênçãos, de curas, mas também de males. Porque os corpos estão interligados, de modo que o que eu faço com o meu corpo, o modo como eu trato o meu corpo físico denso, repercute no corpo astral e repercute no mental, e assim sucessivamente. Pois bem, os chakras, então, eles podem traduzir a harmonia ou a desarmonia do ser. E o senhor falava sobre a possibilidade de ajuste vibratório, ajuste energético desses chakras, desses centros de força, desses núcleos vibratórios, de modo que, uma vez equilibrado esse aspecto bioenergético da pessoa, pudesse ela se curar de uma série de doenças, de uma série de desajustes que se manifestam em todos esses aspectos, mental, astral e eterofísico. Lembrando que, quando nós falamos de organismo mental, estamos nos referindo à sede dos pensamentos. Quando falamos de organismo astral, estamos nos referindo à sede dos sentimentos. E quando nos referimos ao organismo eterofísico, à sede das nossas ações. Isso guarda, por óbvio, relação com o Tríplice Caminho. Pois bem, e aí, nesse ponto específico, entra a questão do emprego das ervas, que nós chamamos também de aspectos da magia vegeto-astromagnética. O poder da natureza. Como que essas ervas são fundamentais e determinantes no restabelecimento do equilíbrio bioenergético das pessoas. Como que a natureza não pode ser esquecida. A importância do micro e do macrocosmo, do homem estar em perfeita harmonia com a natureza, vibrando em sintonia vibratória com ela, alimentando-se reciprocamente, dando, ofertando e dela recebendo luz e harmonia. Essa questão do emprego das ervas, ela não é monopólio somente da Umbanda. São muitas as religiões que fazem uso das ervas, das plantas, enfim, para os mais diversos fins. Algumas com banhos, outras com defumações, essências, dispersões, enfim. Nas religiões afro-brasileiras, elas vão estar muito presentes nas encantarias, nas juremas, na pagelança, com as curandeiras, bezedeiras, enfim. Nos candomblés também, por óbvio, a gente vai ter toda uma parte, isso é fundamental na sua ritualística. Na Umbanda não é diferente, e podemos citar outras religiões também. Eu peço licença, para citar a obra do Chico Xavier, o seu best-seller, Nosso Lar. Sou sábio da minha admiração, pelo Chico. E tem uma passagem específica de Nosso Lar, é só uma página, pai, prometo, em que é destacada a questão da importância das ervas que nós falamos.
A passagem é a seguinte: o espírito que se apresenta pelo pseudônimo de André Luiz, né, médico desencarnado no Rio de Janeiro, no astral do Rio de Janeiro, é acolhido para a cidade espiritual de Nosso Lar. Em determinado momento, quando ele está suficientemente preparado e maduro, lhe é autorizado, facultado, retornar ao seu lar na Terra. E lá chegando, ele reencontra com aquela que foi a sua esposa, que estava prestando assistência ao seu novo marido, que estava gravemente enfermo. Ele, no primeiro momento, tem uma resistência muito grande com relação àquela situação, até que ele compreende, que ele entende, que ele se conscientiza que são todos irmãos e merecedores de igual amor. E aí ele começa a intervir naquela situação favoravelmente ao enfermo e roga a assistência espiritual. Momento em que, de Nosso Lar, vem o socorro, né, por meio de uma irmã espiritual. E aí essa irmã, chamada Narcisa, né, ela, ao se apresentar e analisar o quadro daquela pessoa enferma, ela vai dizer o seguinte: ela diz, vamos à natureza. Vamos à natureza. Né? Então, os dois partem da casa, da residência antiga do médico André Luiz até a natureza. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou: não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegado ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí, a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente formada pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam, os guardiões das matas. E à vista da minha surpresa, arrematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte, se há quem necessite aprender, há quem ensine. E onde aparece a dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Narcisa manipulação das ervas. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira. E durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo, por intermédio da respiração comum e da absorção pelos poros e pelos chakras. Né? O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã cedo, o médico observou, extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, verdadeiro milagre da natureza. E, enfim, isso só poderia citar inúmeros outros, né, passagens, exemplos da utilização, da busca na natureza do remédio, da cura para os males que afligem o homem. Posso dizer que é exatamente essa falta, essa quebra de sintonia, essa desarmonia entre o homem, a natureza e o cosmos, que resulta numa série de doenças, de desajustes. Né? E os amacis, né, eles vão ter uma participação fundamental nessa questão do restabelecimento, do reajustamento vibratório, e o senhor, na ordem iniciática do Cruzeiro Divino, teve, na década de 80, a grata oportunidade de, por meio do mestre Yamunicida Arapiaga, e do seu mediunismo, e pela condução, pelo direcionamento de mestre Orixivara, o caboclo, Ogum Sete Espadas, realizar uma série de rituais, uma série de preceitos envolvendo a manipulação dessas ervas, que propiciaram a todos aqueles que ali se encontravam, na década de 80, a possibilidade de autocura, de reajustamento vibratório, né, de realinhamento dos seus chakras, de sintonização com genitores divinos. E é acerca da sua experiência, da sua vivência, já pedindo desculpas, porque eu estou falando já há muito tempo, que eu gostaria de ouvir o senhor. Né? Como é que foi essa vivência do senhor? O que são os amacis?
né? É claro que são aspectos internos, aspectos iniciáticos, mas assim, o que o senhor puder falar acerca dessa questão, né? Eu ficaria muito grato, meu pai. Muito obrigado. Só fazer começando um comentário a respeito aí da leitura sua. Sabe que ele usou dentro da Umbanda esotérica, iniciática, ele usou 2 ervas, uma relacionada a Xangô, que é a mangueira, e a outra relacionada a Iorimá, a Preto Velho, Sendo que uma está relacionado às coisas do cardíaco, né? E outras relacionadas às coisas do básico, mas com predominância de atuação também nesse campo astral da pessoa que estava adoentada, não me lembro aqui esse assunto especificamente. Confesso que li Nosso Lar há muitos anos atrás. Hoje em dia o pessoal passa filme, mas o filme não se, né, não tem nada, pelo menos não tem a riqueza. Não mesmo. Não substitui nunca o livro. Tem o livro, né? Sim. André Luiz, apesar de... ele é do pessoal do espiritismo, do kardecismo. André Luiz para mim, na verdade, a gente antigamente fala, ele é um bandista. Por que era um bandista? Porque é aquele que queria tudo saber, aquele curioso, ele queria entender determinadas coisas, né? Ele não estava preocupado com uma coisa ou outra de filosofia ou de religião. Ele estava preocupado em entender a espiritualidade. Sim. Espiritualidade essa que eu tenho certeza que será a religião do futuro. Apesar que eu acho que ela já é do presente, né? Porque não vai ter esse negócio, olha, a minha religião é essa, eu sou assim, o assado, eu sou melhor que você. Não, vai só existir a espiritualidade. Como dizia meu pai, falava da espiritualidade avançada, atingindo esses aspectos mais abrangentes do espírito, né? Do ser humano, o ser humano mesmo, né? Ser humano, o Homo sapiens sapiens, né? Vamos dizer assim. Então, lá no André Luiz, ele com certeza estava querendo atingir esse campo. Possivelmente a pessoa tinha algum problema nessa área cardíaca relacionada às coisas do espiritual. Estava debaixo de influências, enfim, todas aquelas coisas. Tanto é que se chamou Narcisa, né? Sim. Lembro que a Narcisa era responsável, na época, pelas câmaras de retificação, onde o André Luiz foi trabalhar, né, nos primeiros momentos. Aqueles seres que estavam com a consciência obliterada ou estavam totalmente dormindo, vamos pôr assim para as pessoas que entenderem mais fácil. Eles eram encaminhados a essas câmaras e lá ficavam até a sua consciência acordar, a sua compreensão do espiritual, ter condição de sofrer novos ajustes, né? Sim. Bom, voltando à questão da erva em si, você falou da mata. Estou aproveitando aqui o gancho do que você falou, só para eu poder ordenar meus pensamentos. Certo, né? mestre. A mata, eu sempre falo, como o meu mestre falou, porque é assim que tem que ser, né? Não adianta eu falar assim, olha, eu vou lançar uma coisa, ou eu vou fazer uma coisa que eu fiz sobre tal coisa. Isso aí, sinceramente,
irreal muitas vezes, né? Isso é irreal muitas vezes. Eu falo assim, meu mestre falou uma série de coisas que nós vamos ler os livros dele e por muitos anos vamos demorar nos livros dele, como a gente demora nos livros do Velho Mata. Por Sim. quê? Porque são conceitos que muitas vezes a pessoa lê e fala, poxa vida, passa 2 anos, ela vai ler de novo e falou, parece que não vi esse texto aqui. Eu não Passa vi essa batido. parte. Passou aqui, como se tivesse passado batido, você Batido. falou. E, na verdade, não passou. O cérebro não conseguiu registrar, né? Então, a gente pode ter muitos ensinamentos, inclusive esses ensinamentos onde a questão da erva é de extrema importância, principalmente nas religiões afro-brasileiras. Por quê? Se eu pegar lá, todo mundo fala assim, olha, as pessoas que versam, que hoje passam a querer demonstrar uma erudição ou demonstrar que faz parte das coisas do pessoal do axé, coisa assim. Então ele fala, Coci Euá, né? Aquela coisa sem Eva não há orixá. Coci Euê, uma Coci Euá, eu não me lembro agora o termo agora, depois você lembra para mim. E as pessoas pegam e ficam falando aquilo como se tivesse um entendimento sobre isso. Aí eu paro, pensando sobre essas coisas, eu me lembro que eu vi tantos rituais de Amacis e vi que as ervas possuíam, devido à sua sutilidade, elas possuíam profunda identidade conosco. Mas como conosco? Porque nós somos natureza também, certo? Nós também somos natureza. O homem é a natureza, isso meu pai falava muito. Era a natureza, o homem, as divindades e a divindade, né? Sim. Então, você faz parte de todo esse processo. Quando você ia colher as ervas, ou você buscava esse recurso, e você tem um entendimento sobre cada um dos núcleos vibratórios, e esses núcleos vibratórios que nós denominamos dentro, por exemplo, da Umbanda esotérica ou iniciática, cada um desses está ligado a um orixá ou araxa. Então, aqui eu tenho no coronário, no chakra das 1000 pétalas, eu tenho Oxalá. Aqui eu tenho Iemanjá. Aqui eu tenho Iório Criança. Aqui eu tenho no coração o Xangô, o Senhor da Balança. No gastro eu tenho Ogum. No esplênico, Oxóssi. E lá embaixo, no genésico, no sacro, eu tenho Iorimá. Interessante que eu tenho o ouro aqui e o chumbo lá embaixo, né? Sim. Ouro e chumbo. Existem ligações entre esse com o último lá, entre esse com o penúltimo, entre esse com o próximo aqui, que no caso seria Ogum. Em suma, E o cardíaco cruzando. O cardíaco vai estar separado, ou seja, é ele que faz a divisão entre uma coisa e outra. Entre os de cima e de baixo. Mas você me perguntou a questão, falou, mas mestre, eu perguntei sobre a sua vivência, e eu estou chegando lá.
Mas isso tem tudo a ver com o que você está falando, meu pai. Eu preciso falar sobre essas coisas para eu poder começar. Como nada é preparado, nada é escrito, tudo é um ao vivo aqui. processo mnemônico. É um processo Sim. mnemônico. Mas, meu pai, se o senhor me permite, quando o senhor falou em ouro e chumbo, né, o senhor está falando da iniciação, até para o senhor poder tomar água. Sim. Nos mistérios do ocultismo, né, ou das ciências ocultadas, melhor dizendo, se falava muito na pedra filosofal, né, naquele instrumento de poder que permitiria transmutar o chumbo em ouro. Processos alquímicos. Processos alquímicos de transformação interna. Né? Somente quem se transformou internamente pode transformar a natureza ao seu redor. E é exatamente esse processo de transformação, essa alquimia sagrada que a iniciação permite, que o ajustamento dos chakras determina e que as ervas, por meio dos amacis, propicia. Pois não, meu pai? Bom, hoje, a semana passada eu estava azeitado para falar, né? Falei, não deixei você falar, né? Eu estou te escutando hoje. Hoje você vai falar, não tem problema. Então, voltando a esse assunto, meu filho. Sim, meu pai. Eu falei da vez passada que o ser, ao sair da sua zona vou chamar de zona, ou local, melhor, local, onde habitava em essência, e ele veio habitar um espaço onde ele precisou ser dividido, vamos dizer assim, dividido. E eu citei sobre os arachas virginais, falei sobre os arachas solares, falei sobre os arachas ancestrais, que os arachas, eu vou só fazer esse gancho para chegar onde eu quero. Os arachas virginais tinham a ver com as coisas da onipotência, da onipresença e da onisciência. Os atributos da divindade. Os arachas solares tinham a ver com som, luz e movimento. Né? Sim. Que é a mesma coisa, que teoricamente a correspondência. Tem a correspondência. E os arachas ancestrais tinham a ver com organismo mental, organismo astral, organismo físico. Bom, então nós podemos notar aí que para cada um desses grupos, formando 9, interessante que o 9, né? 9. Sim. Número esse que você pode somar, multiplicar, ele vai voltar a ser ele mesmo sempre. Nesses 3 aspectos, nesses 3 conjuntos, em cada momento, o ser espiritual, enquanto organismo astral, mental e físico, possuía a correspondência desses outros em sua constituição. Quando eu falei dos chakras, e falei que os chakras ele é a correspondência do organismo mental no ser, e agora acabei de falar que cada um deles possui um orixá, não é verdade? Sim, a correspondência dos chakras com os orixás. E muitos já poderiam já ir falando, mas a Umbanda só tem 7 orixás, né? Alguns poderiam falar isso aí, eu tenho certeza que já estão nesse questionamento.
Não, ele não tem só 7 orixás. Ele tem 7 orixás nessa correspondência. Mas, se eu pegar só aqui, onde estão as iabas, no candomblé chamam de abas, né? Aqui está Oxum, aqui está Nanã, aqui, enfim. Inhaçã, Ossanha. Inhaçã, e aquelas que o pai mata chamou de a cabocla sereia do mar, a cabocla Estrela do Mar, estrela do mar, Nanã, a Yara. cabocla Yara, enfim, vários. Ou seja, então, isso, na verdade, são apenas formas de traduzir uma verdade para aquele momento. Bom, dando prosseguimento, as ervas, todo mundo aqui acho que já tomou um banho de erva, todo mundo aqui acho que já fez uma defumação, todo mundo aqui utilizou de determinadas ervas. Eu vou pôr uma erva no travesseiro, eu vou colocar uma erva debaixo da minha cama, eu vou colocar uma espada de São Jorge ou de Ogum debaixo da cama, eu vou colocar uma... Enfim, todos utilizaram uma determinada erva. Quando, usando mais uma vez o que você falou, aquelas entidades foram até a floresta em busca do auxílio dos seres responsáveis por aquele sítio vibratório, né? Sim. Da natureza, eles colheram o duplo daquelas ervas, porque eles estavam em corpo astral, certo? Sim, seria desencarnado, sim. Eles estavam desencarnados, eles Sim. pegaram o duplo daquela erva, que é exatamente quando fazemos o banho ou quando fazemos uma defumação, nós utilizamos esse aspecto. O que é o duplo, né? Para aqueles que, de repente, eu estou falando uma coisa achando Estão familiarizados com o termo, né? Às vezes. Simples, é só pensar uma coisa aqui, ó, a erva possui a sua contraparte vibratória, né, de vibrações, que nós chamamos de duplo. O corpo físico não tem o duplo etérico, não é verdade? Quando você morre, ele morre junto. Ele só vai ser dispensado aquele duplo etérico quando ele acompanha o corpo astral até o seu local de destino, até a dimensão, porque o corpo astral precisa, quando morre, quando o ser morre e o corpo astral tem que ir para um local de destino, o corpo etérico acompanha-o para que ele não sofra abalo nenhum daquela nova dimensão que ele também não está acostumado. Quando ele chega lá e está tudo certo, aquilo volta e dilui. Dilui na natureza, né? Na erva não é diferente. A erva possui vida. A erva, todas as ervas, possuem, devido às suas a constituição, ela representa uma determinada condição para nós, seja de banho, seja de defumação, seja de beberagem, seja de banhos de assento, enfim, seja de ungüentos, sejam de pomada, enfim, uma série de coisas. Você bem citou quando falou sobre outras vertentes, falou, olha, a erva é utilizada nas coisas
da encantaria, nas coisas lá do candomblé de caboclo, nas coisas Basta notar que o exemplo, a Umbanda usa muito as ervas, as folhas, Sim. usa muitas folhas. Outras vertentes usam os galhos, cipós, para fazer as beberagens. Sim. Outros usam a casca, né? Uhum. E a raiz. Ou seja, a própria de uma árvore, eu estou falando, né? Essas próprias vertentes religiosas utilizam determinados aspectos daquela planta, inclusive, num determinado instante, frutos e flor. Sim. Porque a flor é a luz da árvore, vamos dizer assim. É o corpo mental da árvore, vamos dizer assim. Né? É termo luminoso. Tanto é que quando nós fazemos as oferendas no Tríplice Caminho, o que vai para a questão da luz são as flores. As flores. Sim. O que vai para o movimento são as frutas. Sim. O que vai para o som são os doces. A energia, a potência da energia, né? Sim. Interessante isso, né? Aí fala, criança gosta de doce. Criança é o ser do início. Fugindo um pouco do tema, só para lembrar de um detalhe que eu conversava com uns filhos meus na sexta-feira. Sim. Ele falou, gozado, que criança, quando você está incorporado de criança, as pessoas, quando chegam perto da criança, começam a chorar. Né? A pessoa ela não consegue parar o emocional dela tá mexido e ela começa a colocar para fora. Eu, naquele momento, acho que, querendo ir um pouco mais longe, eu falei, naquele momento, a pessoa, ao voltar para o início, ela não sabe aquilo. Ela não entende aquilo mais. Aquilo lhe causa angústia determinadamente, de uma determinada forma. Uma certa angústia por não saber lidar com aquilo mais. Ela desconhece o início. Primeiro momento, quando saímos da zona de conforto, da zona que conhecemos, nós nos tornamos chorosos, né? Quer voltar para o colo da mãe, como criança. Como criança. Correr de volta para a zona de voltar para o conforto. colo da mãe como criança. Sim. Então, eu estava falando sobre isso e só lembrei desse aspecto. Que você falou do aspecto do início. E eu marquei aqui, início. Deixa eu tomar um golinho d'água, meu filho. Só um minutinho. Pois não, pai. Se eu falar do doce de criança, me lembrei do atributo da onipotência, né? E como é que a presença de doce no organismo dá, né? Dá energia, né? Energia das crianças. Imediata, né? É uma energia imediata, né? Só falar, preciso comer algum doce para poder, né? Dar aquela... Os diabéticos não podem fazer isso, né? Senão... Senão é problema. Agora, voltando, agora eu vou voltar efetivamente. Quando você me perguntou, você participou disso? Eu falo, participei de muitos amacis que o seu Sete Espadas fez. Sim. E eu vi um crescente, só para que as pessoas tenham uma ideia, eu entrei na ordem 79, e naquela época, que era na Lorde Cochrane, nós não tínhamos muitos médiuns. Eu me lembro,
acho que de uma única pessoa daquela época, que ficou. Ele saiu, foi trabalhar ele se formou médico, acho que junto com o mestre, e foi trabalhar em Tupi Paulista na época, ficou muito tempo fora. Depois ele voltou para a ordem, que é o Sérgio Nestrovski. Ele tinha o nome, ele tem um nome iniciático de Chaminará. Gente boníssima, muito digno, sempre foi muito digno. Naquela época, a corrente tinha o Silva, que era o pai pequeno, tinha o Heriberto, o Cauanã, tinha o Ézio, que eu não me lembro o nome do iniciático dele, tinha o Homero, tinha o Nelson de Taubaté, todos iniciados. Tinha o Eduardo Costa Manso, esqueci o nome iniciático dele, tinha o Vieira, e tinha mais algumas pessoas, mas eram poucas. Tinha o Antônio Rivas, tinha eu também, né? E das mulheres tinha, na época o mestre era casado com a mãe Terezinha, tentando lembrar o nome iniciático da mãe Terezinha, mas se não me engano, era a Suami. Acho que era. Bom, a mãe Terezinha tinha. É que naquela época também não se tinha o hábito, né? Não, a gente do nome 69, iniciático, 70. a gente tinha o nome iniciático, mas a gente se tratava muitas vezes pelo nome mesmo. Pelo nome, Tinha a mãe pequena, maravilhosa mãe pequena, que tinha o caboclo, acho que Pena Dourada, uma preta velha maravilhosa. Tinha a mulher do Nelson, que incorporava a vovó Barbina. Ou seja, poucas pessoas. O Jean está falando que é Iamiaçu. Iamiaçu, exatamente. Desculpe. Bom, hoje acredito que ela deva já estar até encarnada, né? Mas naquele tempo eram poucas pessoas. E rituais de Amaci não existiram, pelo menos no tempo que eu estava ali. Só passou a existir quando fomos lá para Shebe Massoud, onde aquele grupo da Lord Cochrane foi se juntar com o grupo que existia lá na Shebe Massoud, que era o terreiro do Eduardo Costa Manso, que passou para o mestre Arapiaga. Isso eu já falei aqui. Desculpe estar sendo demorado assim, mas eu tenho que falar dessa maneira aí para que a história toda, que vocês entendam o processo. Naquela época, tivemos vários rituais. Naquela época tinha quem incorporava, não era o Caboclo Sete Espadas, era o Caboclo Coba Coral. Baixava no mestre. Que baixava na Lord Cochrane. Foi esse caboclo que me colocou, foi esse caboclo que me deu o nome também. Ele baixava lá e, com o tempo, nós tivemos vários rituais, inclusive rituais chamados rituais de axé, onde o mestre procurou fazer, falou assim, eu vou fazer coisas das coisas dos povos negros, né? Onde tinha as coisas de rituais de axé, mas
com as coisas da própria Umbanda esotérica. Então, quando fazia assim, nós tínhamos a nossa esteira, nós deitávamos, tinha o oribara, tinha as comidas. No caso, as comidas eram aquelas comidas, não as comidas de candomblé, né? Essas que são feitas mesmo, como amalás, as coisas, não. Sim. Ou eram raízes, ou eram milho verde, era batata doce, era, enfim, essas coisas, né? Diferente da cozinha do santo do candomblé. Sim. Diferente das coisas do... Oxalá ia até aquele... ia pão, azeite, alface, essas coisas. Sim. Então, aquele momento foi disso. Num segundo momento, foi falado para nós que viria a fase do vermelho, como se estivéssemos voltando. Voltando no tempo. Para alguns, achando que nós estávamos indo para frente, mas como se estivesse voltando. Até vir a entidade do seu sete espadas, que eu expliquei, chegou em 86, né? Fez aquele sinal, jogou os 3 ponteiros, falou que a partir daquele dia ele estaria trazendo uma nova doutrina, chamada a doutrina do Tríplice Caminho. Isso foi tão marcante para o senhor que, inclusive, foi objeto da dissertação de mestrado do senhor, né? Em Ciências da Religião. A PUC, foi mesmo. Sim. Foi minha dissertação no TCC na FTU. Eu fiz especialização pela PUC também, que foi também a minha monografia de especialização da pós. E depois, no mestrado, foi o meu mestrado. Sim. O sinal dos seus 7 espadas. Então, obviamente, como dizia o meu pai, ele falava assim, eu falava, meu pai, o senhor acha que eu devo mudar essa coisa? Ele falou, não, faz isso aí. Você sabe o que você está falando? Ou seja, sobre aquela pemba especificamente e sobre aqueles sinais que eu estava falando. Sim. Não esquecendo que aqueles sinais da entidade tinham uma visão androgônica, cosmogônica e teogônica. O mesmo sinal. Dava para se explicar aquele sinal dessas 3 maneiras. 3 ângulos distintos, sim. Mas isso aí é para... Dá uma live só? Isso aí... Não, na verdade, isso é uma coisa que... primeiro, a questão do sinal, da ideografia, da pemba, é algo muito sério. Sim. Muito sério. E não basta eu simplesmente chegar lá e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou montar isso, e vou fazer esse trabalho com isso. Eu posso até utilizar, como, por exemplo, o mestre fez vários livros, como o próprio Mata fez, com sinais, que se você colocar aqueles sinais, eles vão ter resultado, não vão trazer problema para a pessoa, mas tem pessoas que querem inventar. E quando inventam, isso tem uma repercussão astral muito contundente. Perigoso, muito perigoso. Nós devemos ter muita prudência nesse momento com essas coisas. Mas aqui não é a razão da nossa conversa. Com esse passar do tempo, um dia o caboclo, Sete Espadas, ele foi fazendo todos aqueles processos que eu falei para vocês, sobre som, sobre os mantras, sobre uma série de coisas. E ele falou que ia fazer um amaci uma vez por mês, num domingo,
uma vez a cada mês. Nesse tempo, nós já tínhamos várias pessoas, né? O mestre tinha já muitos filhos lá, e que, obviamente, um era de Ogum, era de Xangu, era de Orimai, coisa assim, enfim. Tinha das Então 7 dava para vibratórias. fazer grupos de Ogum, grupo disso, grupo daquilo. Mas naquele momento, o seu sete espadas trouxe sinais de cada vibratório. Por exemplo, vou fazer de Ogum. Certo. Ogum. Então tinha lá Ogum de Lê, Ogum Rompimato. Sim. Enfim, todos os Oguns. Os 7. Beramar, algum de Malê, Os algum... 7. Então, num determinado instante, iam os grupos de Ogum. Mas como é que era feito isso? Na sexta-feira. Por isso que às vezes eu ouço tanta coisa, eu ouço as pessoas falarem isso, aquilo, não viram nada e falam muito. Aí as pessoas, quem é que ia? Eu, na minha ex-esposa, a Sandra, ex-esposa, e que é irmã da Iamaraciê, que depois virou esposa do mestre. Deixa eu frisar isso, né? Ou seja, tínhamos ligações até familiares, vamos dizer assim, né? Célia Garbim, de nome Oribacian, e o Marcelo, que hoje ele saiu e ele é cirurgião, não sei se é cirurgião de coração, neurocirurgião, eu sei que ele foi ser alguma coisa assim nesse aspecto. Então nós pegávamos em conjunto lá, fazíamos o banho, o mestre fazia junto conosco, macerando as ervas essas escolhidas especificamente para aquele rito. Obviamente, se era de Ogum, teria que ter uma erva de Ogum, mas também teria que ter uma erva solar, porque ia mexer com a parte mental, ia ter uma erva, no caso, ia ter uma erva uma erva relacionada ao Oxalá, ia ter que ter uma erva aqui de Iemanjá, ia ter que ter uma erva aqui de Ori, né? Sim. Ia ter que ter uma erva aqui do cardíaco, porque estava relacionado com o campo astral que ia ser mexido. E a erva de Ogum. Ah, mas punha todas as ervas e fazia... Não, tinha todo um processo. Lavávamos tudo, ritualizávamos tudo aquilo, era feito aquilo. E depois separávamos as pessoas. Ah, é tudo Ogum, é? Cada um tinha um potinho de vidro, onde era colocado aquele banho. Para ser exato, aqueles potinhos, parecia aquele potinho de papinha de nenê que a gente aproveitava. Ele era exatamente o tamanho necessário para colocar aquele sumo de erva que ia ser aplicado num determinado ponto na cabeça. Sim. Fazíamos isso no sábado, montávamos todas aquelas tábuas com aqueles sinais, colocávamos os potes, acendíamos as velas e ficávamos ali depois apreciando com as luzes apagadas, com as luzes harmonia de tudo aquilo. Aquela harmonia, aquela força que emanava daquelas ervas em conjunto com aquelas luzes, com aqueles sinais. Ficamos lá no fundo do Congá da Shebe Massoud olhando, e aquilo nos trazia profundo prazer,
trazia uma introspecção extremamente positiva, talvez preparando para aquele momento. Isso é um processo iniciático. Todos tinham que passar, todos participantes tinham que passar por 7 rituais de Amaci. Se todos tinham que passar por 7 rituais de Amaci, você imagina quantos rituais de Amaci eu tive a oportunidade de passar. Eu, Oribacian, o Casa Sandra, que não faz parte mais, que é minha ex-esposa, o Marcelo. Por quantos rituais? Bom. Isso foi em que ano? 80? Não, foi 87, se não me engano. 87, se não me engano. 87, 88, Sim. até chegar a 89, que nós vamos chegar lá. Ainda vamos chegar lá em 89, né? Onde houve uma cisão e eu já falei aqui a vez passada. Certo. Mas história essa que eu conheço bem, deixa eu lembrar. Todas as histórias eu conheço muito bem. Eu tenho uma memória não vou falar que é de elefante, porque meu corpo já não é mais tão gordo. Né? Como um dia eu fui. Mas voltando ao assunto, naqueles momentos, meu filho. Sim, meu pai. Ficávamos ali. No dia seguinte, o caboclo queria estar incorporado às 9 da manhã. Era domingo, horário de Oxalá. Ele tinha que estar incorporado às 9 da manhã. Então, o que eu fazia? Eu passava na casa do mestre, pegava o mestre, Terezinha, que o Jean até lembrou o nome, os filhos ficavam com os filhos dele eram pequenos, ficavam com a ajudante deles, que chamava Cida, se não me engano agora. E depois que finalizava o ritual, nós íamos buscá-los e íamos almoçar sempre na cantina 1020, no Cambuci, cantina que existe há 300 anos, sei lá quanto tempo. E lá ficávamos, eu, mestre, sim, Terezinha, os filhos dele, a minha ex-esposa, eu não tinha filhos, né? Até 5 da tarde lá, praticamente nos éramos expulsos depois, porque a gente ficava naquela conversa interminável, porque estava cheio de gás, né? Cheio de força, de todo aquele ritual. Mas voltando um pouquinho nesse ritual, meu filho. Sim. Para cada entidade que era evocada, quando ele falava, cantem o ponto do caboclo Guarani, lá de Oxalá. Aí nós não tínhamos o ponto do caboclo Guarani. Não conhecíamos um ponto Sim, específico. É muito específico, Aí o caboclo Sete Espadas pegava e dava o ponto na hora. Dava na hora. Meu Deus do céu. Não, era... Essa é. Mestre era singular. Para ter uma capacidade de... E para aqueles que falam mal ou querem esquecê-lo, eu vou lembrar sempre, o mestre era singular nisso. No seu mediunismo, nas suas coisas que ele fazia, no poder de concatenar as partes e transformar no todo, isso é admirável. É diferenciado. E ele, naquele momento, incorporado do Caboclo Sete Espadas, o Caboclo Sete Espadas dava esses pontos na hora. Ó, esse ponto, pá, cantava para eles. Aí eu precisava cantar para o caboclo, enfim,
Aqueles que estão relacionados a cada vibratória. Para cada vibratória. Tinha muitos que sabíamos. E os que não sabíamos, ele dava e a gente gravava. Na época, infelizmente, não tinha celular para gravar aquilo. Gravava tudo naqueles gravador antigo, né? Sim. Gravador antigo mesmo, né? Punha lá e tal. Então, o Amaci, inicialmente, era feito dessa maneira. Ele pegava, colocava em determinados pontos da cabeça. Como eram 7 Amacis, obviamente, ele ia colocar nos 7 pontos da cabeça relativo a cada vibratória. Porque nós temos muitos pontos na cabeça. Mas nós temos que entender que nós temos em cada, nós temos Oxalá, Iemanjá, Iore, enfim, está tudo aqui na cabeça, como está no corpo também. Lembra-se a vez passada que eu estava falando sobre acupuntura? Sim. Que eu falei que minha esposa faz crâniopuntura? Sim, sim. Ou seja, não, eu estou com dor na perna, não preciso pôr agulha na perna, ela vai na cabeça, num determinado ponto da cabeça. Deixa eu até pegar aqui, ó, só para dar um exemplo. Até os meridianos, né? Peraí, caiu aqui. Então, tem os meridianos, coisas assim, né? Sim. Então, o caboclo ia colocando nos pontos da cabeça relativos àquele momento da pessoa. Nós temos na Umbanda esotérica e iniciática a toalha iniciática, não temos? Sim. Cada local tem um ideograma relativo a um orixá, não tem? Tem. Aqueles que acompanham, obviamente, já leram os livros, já viram essas coisas. Cada um tem um determinado local. E ele ia assim o fazendo. A única coisa que ele dizia para a gente: pode dar um pouco de sono depois e um pouco de dor de cabeça. Por quê? Porque estava abrindo determinados pontos que até Sim. então nós não tínhamos costumes. Ele abria esses pontos porque a energia ia entrar naquelas coisas para que as partes fizesse com que o todo ganhasse nova percepção, nova consciência, Sim. nova atividade. Então, da mesma maneira, obviamente, observando a ritualização de cada coisa. No candomblé, eles falam em 3 sangues: o branco, o preto e o vermelho. A erva possui também ervas de sangue branco, preto e vermelho. O mineral, a mesma coisa. O animal, a mesma coisa. Se Sim. pegar o homem, nós sabemos, nós temos sangue vermelho, nós temos o sangue branco, que é, no caso do homem, o esperma, a Saliva, esperma, suor. saliva. E o preto? O preto está relacionado com as coisas dos ossos. Quando queremos um sangue preto animal, nós temos que calcificar o osso de um determinado animal e fazer o pó necessário para aquilo que nós devemos usar. Certo? Sim. Bom, São os 3 axés. a essa questão, por que é utilizar? Eu falava em 3 axés ou 3 sangues.
Se a Eva também possui os 3 sangues, obviamente que ela tinha ligação com tudo isso. E quando no candomblé, nos ritos afros, eles falam que vão fazer a cabeça, eles vão dar de comer a cabeça. Sim. Mas nós devemos pensar, como diz o próprio mestre mostra no seu livro, exaustivamente, coisa assim, nos seus livros, que a cabeça é dividida, ó, tem aqui, ó, o futuro fica aqui. Tá aqui, ó. Lógico que o futuro tem que estar nessa parte cerebral da frente, certo? Não vai Sim. estar nas costas, tem que ser o passado, né? Porque é o que passou. Interessante que na cabeça existe uma separação dividindo 2 hemisférios. Se é 2 hemisférios, tem que estar relacionado ao presente, concorda? Por que o presente? Se eu quero ir para a esquerda ou para a direita, hoje, se eu quero ir para a esquerda ou para a direita, está aqui, ó, os 2 hemisférios. Óbvio que isso é mais abrangente, tem que se estudar mais, porque tem muitas outras coisas. Interessante que eu falei da vez passada sobre uma comparação dos chakras com a relação dos neurônios, né? Sim. Você falou da estrutura do neurônio. A arquitetura neuronal de cada um é diferente. Diferente, que eu digo assim, quando você exercita, vou pôr assim para as pessoas entenderem, você tem um costume de pensar determinadas coisas, a sua arquitetura neuronal está de uma forma. Se você passa a exercitar essa condição que você quer um processo repetitivo, você começa a ter alterações nessa arquitetura neuronal. Estou falando um pouco mais difícil, mas isso aí vocês leem em qualquer lugar. Hoje o acesso à informação é fácil. Eu estou querendo dizer com isso que esses processos que foram atuados por meio de uma erva, de uma certa pressão, da mão, utilizar a mão da entidade, da vibratória da entidade, com a mão do seu mestre de iniciação, porque tem que ter isso, né? Isso é importante frisar. Não é qualquer mão que chega lá, vai pôr, vai fazer isso. A mão tem que estar preparada, né? Tem que estar preparada. Vai favorecer a abertura de visão, a abertura dos chakras que nós falamos aqui e que você daqui a pouco vai dar uma falada a respeito, né? Sim, meu pai. Não vou falar pincelada, porque esse assunto não permite pincelada, né? Tudo aqui é tudo muito, né? Mas deixa eu voltar aqui, ó. Esse aqui é para estudar os meridianos e coisas assim. Bom, eu falava anteriormente sobre os chakras, e eu vou citar aqui, tem o chakra coronal, tem o frontal, o laríngeo, cardíaco, enfim, aqueles todos que eu acabei de citar. Sim. Só um minutinho, um copo d'água é necessário. Para ter hidratado as cordas vocais. Isso. Aí as pessoas falam, mas da onde as energias vêm para os chakras
captarem essas energias? Bom, as energias vêm da natureza, dos seres, né, das coisas viventes. Mas ela é proveniente, primeiro, das coisas solares, das energias emanadas pelo Sol. Os antigos hindus, os antigos brahmanes, falavam que eram rios solares. Rios solares. E chamava esses rios solares de prana. Prana. E um dia, eu vendo aquilo, como eu gostava muito das coisas do Tupi-Guarani, do Tupi, Sim. eu falei, mas prana é a mesma coisa que Paraná. O estado do Paraná. Paraná. Mas por quê? Ah, não, mas estado do Paraná não. O Rio Paraná. O Rio Porque Paraná. o indígena, Paraná significa Rio Grande. Como Pará é rio. Ou seja, as coisas são muito próximas, né? Muito parecidas. Mas essas energias que são emanadas pelo Sol e que o planeta é fustigado diariamente, vêm através de sutis correntes eletromagnéticas e vem trazendo vida, vem trazendo, além da vida, forças que vão construir ou vão dissipar determinadas formas. Falei, então, tanto construção como desconstrução. Sim. Nós vamos que, num determinado instante, ter que falar sobre essas coisas. O hindu chamava um dos tratados, um pequeno livreto, ele chamava de Swaramadra, a medida do alento. Svara, Madra. Por isso que outro dia eu falei dos Mantrisvara. Lembra do Mantrisvara? Sim, sim. Que era um mantra do alento. Sim. O hindu chamava de Svaramadra ou Swaramadra. Essas sutis correntes eletromagnéticas que carreavam esse prana, o hindu chamou de tátuas. Sim. Que eram também divididos em 7. O Panadaka, Adi, a caixa. Aqui, como é o coração, está relacionado ao fogo, ele chamou de Tejas. Aqui, que está relacionado à água, ele chamou de Apas. Aqui, que está relacionado à ar, ele chamou de Vayu. E aqui, que está relacionado à terra, ele chamou de Tejas. É Prithvi. Perdão, Prithvi. Tejas. Você já falou, é o fogo. Já falei, desculpa. É muita coisa. Como é que você conseguiu decorar esses termos sânscritos? Meu filho, é muita coisa para. Até a irmã do senhor está falando, só tem uma memória inacreditável para eu recordar coisa de 69. De 79. De 79. Na verdade, isso aí, como tudo faz parte, né? Todas essas coisas fazem parte para você entender determinadas situações. Sim. E quando você vai fazer determinadas ritualizações, você precisa ter uma noção dessas coisas. Sim. Se eu vou lá fazer um ritual com os elementares, né? Eu preciso saber a movimentação daqueles elementares. Sim.
Mas os elementais estão relacionados a só os 4 elementos? Não. Não estão, não. Tanto é que na hora que a gente põe os elementos lá, a gente põe 7, né? Você que viu lá, você Sim. já viu eu fazer isso? Em suma, Tempo. por quê? Por quê? Porque existe. É que tá, o som aqui, o negócio está escapando e o som está ficando meio baixo para mim. Bom, voltando ao assunto. Essas coisas que nós vamos falar num próximo momento movimentam a roda da vida, A roda da vida. certo? Tem Sim. íntima ligação com com os orixás ancestrais, com os Exus, A enfim, encruzilhada da vida e do destino. tem íntima ligação com todos esses processos. As pessoas podem se surpreender, né? Como é que essas questões do Oriente, né, de tátuas, né, podem guardar relação com a encruzilhada de Exu e da Umbanda? Sim, Como sim. assim? Mas é. É para deixar, para quem não, para quem está começando, vai falar, é para deixar louco. Eu quero ficar doido. Tanto assunto e tudo quando é feito, tudo tem que ser pesado, medido e Sim. contado. Aquele que for tudo não vai, eu vou colocar isso aqui, é assim. Eu falei, vai ter uma contundência reversa aí muito perigosa. Se colhe por Muito quanto? perigosa. Se colhe. E o Pai Mata, em uma determinada época, queria escrever um livro que falava sobre isso, chamava Sacala. 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 E ele queria falar sobre, foi proibido pelo mundo espiritual. A Naquele momento. filosofia. Filosofia do oculto. Para aquele momento, aquele livro seria muito perigoso para as pessoas. Eu tenho a primeira edição de Sua Eterna Doutrina, inclusive, Sim, ele anuncia na capa do fundo, né? sim, Ele anuncia que a próxima obra seria de Sacala. Só que sim. só falou em Pai Mata, inclusive, hoje é dia 28 de junho. Eu não sei se hoje. Dia de aniversário do velho Mata. O pessoal, eu posso falar isso? Você queria falar, contar isso? Bom, fale você. Não. É só porque existe uma divergência com relação à data. Eu queria que o senhor esclarecesse essa questão. Não. Muita gente fala que Pai Mata nasceu no dia 28, se não me engano, no dia 28 de julho, falavam isso. Sim. Que ele era de Oxalá. É Leão. E um dia o mestre pegou a carteira de identidade dele para fazer, para levar para fazer uma, como é que fala? No cartório lá. Fazer Um documento no cartório, né? Fazer reconhecimento de E de abrir repente firma. ele olhou e falou: mas meu pai, o senhor é de Iemanjá. Porque tinha essas coisas, né? O senhor é canceriano. É? É porque, como mestre, a mesma coisa. O mestre comemorava numa data e não era. O mestre era canceriano e comemorava numa data de Oxalá. Vão falar que é mentira isso? Para mim? Não, de repente vai ter pessoas que vai falar, ele tá louco, ele não sei o quê. Não, mas não. isso faz parte. Eu era um dos únicos que cumprimentava ele no dia certo. No aniversário certo. Porque era muita demanda. Hoje Sim. está no mundo espiritual, pode falar, por isso que eu estou falando. Como o velho Mata. Era muita demanda. A pessoa queria a data de nascimento, endereço. Você vê como...
Mandar chumbo para cima da pessoa. Não era fácil, não era fácil, né? Não mesmo. Não mesmo. Então, essas coisas eram... Você falou isso do dia 28, não sei também porque agora fugiu o assunto. Pode voltar ao assunto para eu poder voltar à memória? Também não me recordo. Eu sei que foi alguma questão que a gente falou dia 28, né? Me veio essa questão. Mas o Pai Mata, ele, o senhor falou, é muita demanda, muito ataque, né? O enfrentamento do Baixo Mundo, e ele foi se refugiar em Itacuruçá, que é aquela época. Hoje eu não sei como tá Mangaratiba, mas aquela época era um sítio sagrado, né? Cercado, né? Tinha Pela ninguém mata. também, né? Era um mato. Não tinha ninguém. E aí, exatamente. Ele foi refugiar, ele foi lá porque ele ia montar uma outra coisa, né? Sim. Parece que ele estava fugindo de alguma coisa. Não, me expressei mal. Em termos de reforço, de suporte vibratório, que a presença da mata lhe permitiu, né? Que a gente estava falando sobre a importância da mata, do verde, dessa energia que é utilizada pela espiritualidade para os mais diversos propósitos, e que nos rituais iniciáticos do Amacis, que o senhor participou, tinha essa participação determinante. Mas o André está lembrando aqui a gente, é por causa de Sacala. Né? O senhor falou em Sacala. Sacala, aí eu me lembrei do Velho Mata, e que hoje é dia 28 de junho. Antes que você fale o que você tem que falar, eu tenho duas coisas só para... Primeiramente, eu estou fazendo hoje uma homenagem ao mestre Arapiaga, mais uma vez. Não sei se você reparou, eu estou com uma túnica cinza, não sei se dá para ver. Eu estava na dúvida se era cinza ou azul. É uma túnica cinza com os detalhes. Essa túnica foi me dada pelo pai Rivas, o mestre Arapiaga. O mestre Arapiaga, em um determinado momento, acho que ele emagreceu. Não essa época agora. Acho que ele deve ter sido ir lá por idos de 99, 2001, não me lembro agora. Ele me deu uma série de túnicas que eu tenho, só que as túnicas ficaram grandes para mim agora, né? Porque eu acabei emagrecendo, mas essa aqui ainda ficou, e eu falei, eu vou fazer uma homenagem a ele, né? Com essa túnica cinza que ele usava, ele, né? Não usava em rituais, usava costumeiramente. Ele usava essas túnicas no tempo onde da Umbanda iniciática, do Tríplice Caminho, todas essas coisas, ele usava isso aqui. E eu, fazendo essa homenagem a ele, né? Para aqueles que acharam que um dia eu fui embora e coisa assim, eu falei, eu vou colocar até a túnica dele. Ele me deu a túnica dele, minha gente. A túnica do meu velho está aqui comigo. E essa aqui, em um determinado instante, ele me deu a túnica sacerdotal dele, que eu devolvi para o pessoal da Ordem, porque falaram que iam montar um museu. E eu tenho em vídeo gravado, antes de eu devolver, eu gravei um vídeo da túnica que ele tinha me dado, a túnica sacerdotal dele. Sim. A túnica azul. E eu acabei gravando em vídeo. Um dia eu vou disponibilizar lá no site só para as pessoas matarem saudade, né? Sim. Mas hoje, para matar a saudade do meu velho, eu coloquei a sua túnica. Né? A sua túnica e falar, olha, eu estou aqui fazendo, trabalhando, e fico feliz por todos aqueles outros terreiros que estão trabalhando em nome das coisas da Umbanda, em nome das coisas afro-brasileiras, enfim, em nome da espiritualidade. Não tenho nada contra ninguém. Já falei uma vez, tudo que faço não é para confrontar ninguém. Tudo que faço não é para confrontar ninguém.
Tenho certeza aonde o mestre estiver, quando ele olha que estamos fazendo determinadas coisas, sites, cursos, atividades várias, eu tenho certeza que ele está feliz. Porque ele era por isso, pelas realizações. E quantas? Nossa. Ele era um mestre de uma mão repleta de realizações. E não tinha por que ele achar que um discípulo seu não o poderia sê-lo. Então eu quero deixar aqui mais esse lembrete, porque a gente ouve muitas histórias. Eu sei todas as histórias. 40 anos vivendo isso, eu sei todas as histórias. Eu tive com todas as pessoas. Muitas das pessoas que adentravam a ordem passavam pelas minhas entidades. Muitas. E toda vez que eu converso com vocês, eu converso sem... Muita gente precisa de texto, né? Eu não preciso, porque foi isso que eu vivi. Ah, mas eu sou um supra-sumo. Eu não sou supra-sumo de nada. Ficando careca de velho. Né? Careca por de tanta coisa, acho que de pensar tantas coisas, né? Mas eu quero deixar, antes que você termine, eu estou quase terminando a live aqui, Guilherme, não é essa a intenção. Eu só quero deixar falado, lembrado isso a todos aqueles irmãos, simpatizantes, amigos, pessoas que conviveram comigo no passado e me conhecem, eu só quero trabalhar. Me deixem trabalhar. Muito eu aprendi com meu pai. Não esqueçam disso. Muito eu aprendi com meu pai. Muitas coisas. Nosso primeiro curso vai ser sobre magia. Certo. Blocado, né, Guilherme? Posso falar aqui o bloco, Guilherme? Só pode. Sim. Vou tirar a graça da coisa? Não, pode falar, meu pai. Foi o mais votado na enquete que realizamos. Nós vamos falar sobre magia, e ele vai ser dividido da seguinte maneira: introdução, nós vamos falar sobre, obviamente, som, luz e movimento, né? Porque tem tudo a ver com a magia no sentido, a palavra que determina, o gesto que atrai, do símbolo que fixa, o signo ou símbolo que fixa. Sim. Porque o símbolo ou signo está ligado às coisas da mente, da ideografia, ou seja, da luz. Som, luz e movimento. Guilherme, fala um pouco, senão agora... Ah, sim, vou falar, meu pai. Estou passando a bola agora, estou passando a bola. Ah, só uma coisa, o André... Pois não. Sim, André Carvalho. Não tenho acesso ao André. André, eu recebi o seu e-mail, gostei demais do seu e-mail, mostrou ali seriedade, muita seriedade. Eu agradeço o respeito que você teve ali por mim também. Quero dizer para você que você pode contar comigo naquilo que eu puder fazer. Gostaria que, quando voltasse as coisas para mim, você nos fizesse uma visita para um bate-papo, uma prosa descontraída, falar de muitos assuntos. Tenho certeza que você é uma pessoa muito inteligente, já percebi pelas coisas que você fala, e tenho certeza que tem muitas coisas a dar
para as coisas da Umbanda. Seja comigo, seja com outro, aonde for. Mas o importante é fazer. Obrigado, André. Mestre, estamos já com 1 hora e 31 minutos, agora são 18 horas e 31 minutos aqui. Estamos caminhando para o encerramento de mais uma live. Nessa ocasião, tivemos a oportunidade de poder falar acerca da questão dos rituais de ativação dos chakras, dos amacis, de harmonização, de restabelecimento do equilíbrio bioenergético. Isso é importante falar, abordar que estamos falando de questões iniciáticas, questões que são afetas ao processo de iniciação. Nós estamos aqui a falar dos fundamentos da Umbanda iniciática. Então, o mestre Arapiaga falava de forma muito didática, por meio de seu mediunismo, o mestre Aristivário nos trouxe o ensinamento de que o iniciado, ele, na sua caminhada, na sua jornada, passa por 3 fases. Uma fase de autoconhecimento, uma fase de conhecimento do próximo e da realidade na qual ele se encontra inserido, e uma fase cósmica de conhecimento e integração com o cosmos, com o universo. E, ao longo da sua trajetória iniciática, 4 são os poderes que o iniciado ele vai conseguindo, obtendo, galgando. Esses poderes são traduzidos pelos símbolos da cruz, da espada, da estrela e da coroa. Então, essas 3 fases, esses 4 poderes do iniciado se entrosam, de modo que nós chegamos no centenário e no dodecagrama sagrados. Pois bem, por meio de uma série de ritos, de preparações, de processos que ocorrem no interior do templo, cujos detalhes, por razões óbvias, não podem ser expostos na internet ou em livros, o iniciado ele vai caminhando, galgando, evoluindo nessa maior percepção da realidade espiritual, do mundo espiritual, da espiritualidade que o senhor falava. E isso se dá por meio de um processo de harmonização, que nós falamos tanto, em harmonia na mente, em equilíbrio no coração e estabilidade nas ações, é exatamente isso. Então, esse processo de harmonia entre os organismos e os veículos que constituem e expressam a consciência espiritual na matéria. Pois bem, isso ocorre dentro da ordem iniciática, de uma casa de iniciação, em rituais específicos que são realizados por um mestre de iniciação para com um iniciando, e sob o direcionamento do mundo espiritual. Então, nós temos uma série de fatores que são conjugados aqui. Primeiro, se trata de um processo iniciático. É diferente dos outros, quando a gente fala em amaci, a gente não está falando de banhos que a gente vê sendo empregados costumeiramente. Estamos falando de uma questão muito específica, muito peculiar, afeta a esses aspectos da iniciação. Então, são ervas que são especialmente preparadas, colhidas para aquela finalidade, porque tem essa outorga. Esse ritual é conduzido por um mestre de iniciação. Aquele a quem se destina, ele já está preparado e capacitado para poder ter ativado no seu campo mental, astral, etéreo-físico, esses aspectos. Então, isso exige um tratamento, não é só o mestre de iniciação, mas o discípulo também tem que estar preparado para receber aquela lição, coloquemos assim. Então, não é todo mundo que tem, dentro do seu campo, e do seu compromisso kármico de ativar determinados pontos de percepção do mundo espiritual. E isso tudo é bom que se fale. Nunca é para o engrandecimento, não é um processo de envaidecimento, não é um processo egóico, mas é uma maior capacitação para o trabalho. O nosso colega Marcos Estrela, nosso irmão, falava aqui no chat também, com relação ao trabalho. Esses 3 termos, trabalho, 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 foram as palavras que o mestre Arapiaga disse para ele. E, de fato, é trabalho. E o mestre Arapiaga, como nós dissemos, é um mestre de mãos cheias, porque muito fez, contribuiu, colaborou, não somente para as umbandas,
mas também para as religiões afro-brasileiras como um todo, né? E isso, voltando, então faz parte o Amaci, né, o próprio termo, a etimologia do termo, né, se nós olharmos nas línguas sagradas e hieráticas que se perderam na antiguidade, né, Amaci está relacionado à regulação do princípio da natureza, né? Então são as próprias leis que regulam a natureza desde o seu princípio, né? Mas fala que a própria lei interior, né, de regulação dos seres. E você conhecendo essas leis, conhecendo essas regras, é possível entrar em sintonia vibratória, esse acasalamento fluídico vibratório, magnético que o senhor se referia, que vai repercutindo, seja no mediunismo da pessoa, que vai ter uma melhor facilidade, esse acasalamento vibratório, fluídico vibratório vai ocorrer com melhor facilidade, uma maior percepção do mundo espiritual, né, um processo de sensibilidade, né, que capacita a pessoa tendo melhor compreensão da realidade, poder dar um melhor direcionamento, né, nas consultas do dia a dia do terreiro, né, uma maior capacidade de compreensão das suas próprias vivências, né, que o primeiro olhar é voltado para si, né, para depois você poder olhar para o outro, e a capacidade, eventualmente, de até interpenetrar em determinados aspectos da vivência, né, daquela pessoa que está sendo atendida. Então, tudo isso faz parte desses rituais preparatórios, desses rituais iniciáticos, dessa caminhada do iniciado, né, desses três aspectos, vivências, consciências e etapas da iniciação, né, olhar para si, olhar para o próximo, e esse olhar do todo, do cósmico, né, e dos 4 poderes da iniciação, traduzidos simbolicamente pela cruz, pela coroa, pela estrela e pela espada, né? Lembrando que a toalha iniciática, ela contém exatamente os ideogramas, esses símbolos sagrados, que são alimentados e guardam correspondência exatamente com a estruturação tríplice, né, do iniciado. Então, tudo está interligado. O tema da ordenação, o tema da iniciação, o tema da doutrina do tríplice caminho, né, da luz, do som e do movimento, do tantra, do mantra, do yantra, a questão dos chakras, né, desses centros vibratórios, núcleos vibratórios, centros de força, né, e, por fim, o cafezinho. Cafezinho fresco. Cafezinho fresco. E, por fim, a questão dos amacis, né, desses rituais específicos de preparação do iniciado, né. Eu agradeço por demais os esclarecimentos que o senhor prestou, né, para nós, é sempre enriquecedor. Nas religiões brasileiras como um todo, nós sempre valorizamos a ancestralidade, a linhagem, né, e nós queremos dar continuidade nessa e em outras discussões no nosso próximo domingo, né? Vamos trazer novos temas e novos desdobramentos também, né? Agradecer a presença de todas as pessoas que aqui nos acompanharam, que participaram do nosso chat também, né? Foram muitas. Temos aqui a Renata, a Analice, o Damião, o André, o Stray, o Anderson, a Carmo, o Neif, o Willis, enfim, são muitos, né? O Jean, a Ju, enfim. Muito obrigado a todos, né? E, mestre, como sempre, respeitosamente, peço as suas bênçãos, né? Que possamos sempre estar debaixo da sua cobertura astral, da sua mandala de força, que nos propicia libertação dos medos, dos receios, dos apegos. Sua bênção, meu Pai. Obrigado mais uma vez. Lembrar uma coisa, meu filho. Pois não. Só para como a gente falou de tantas coisas, eu tive que voltar no tempo, né? A gente, quando começa a rememorar, a gente volta a determinadas coisas, sente determinadas coisas. Senti, quando eu falei aquele prazer que eu tinha de ficar observando o templo iluminado, Sim. as conversas que a gente tinha naquele momento, apesar que o pouco entendimento, pouco que eu digo assim,
Em relação a hoje, obviamente, porque já passou muitos anos e a gente vai Você era jovem, né? Muito jovem naquela época. jovem, né? E eu me lembro que teve esse momento, como teve os momentos do Tantra, do Mantra, do Yantra, enfim, todas aquelas coisas, e eram momentos que foram marcantes pela envolvência que existia de todos, o envolvimento depois, quando se fazia aquele amassi, no geral, parecia que aquela egrégora do terreiro ganhasse força. Então, passava a existir um sentimento de alegria, coisas que hoje você sabe. Por exemplo, que nós temos lá no terreirinho, lá, nós temos poucas pessoas, são 25, 26 pessoas, né? Sim. Mas a gente tem a oportunidade de sentir aquelas coisas. Outro dia, eu montando uma coisa para os elementares, a gente acabei de falar dos elementares, depois que eu terminei, coloquei lá as frutas, as coisas, sentamos, iluminamos tudo, sentamos ali, apagamos as luzes e ficamos olhando aquilo. Eu, o Itaucã, a Yaciledá, a Aracibava, o Balsitalá, a Orianã, sentamos ali e eu tive naquele momento o mesmo sentimento, a mesma sensação de olhar tudo aquilo. Passou o tempo, eu falei aqui que eu ia chegar em 89. Em 89 eu mostrei o livro, foi o lançamento do livro. Em 89, houve uma cisão naquela época, pessoas saíram. Naquela época entrou o Collor, perdi emprego. Em suma, eu falei, eu precisei me ausentar. Me ausentar, só que antes de me ausentar, na casa do próprio mestre, junto com a mãe Terezinha, junto com ele. A gente fez os últimos arranjos nas artes do livro Protossíntese, o primeiro livro. Porque naquela época não tinha editoração via computador para nós. Tinha que ser. Tinha as artes, precisa pôr uma seta. Eu lá com a caneta nanquim, fazia com a caneta nanquim as coisas, enfim. Não tinha Photoshop, não tinha CorelDRAW. Não, naquela época era diferente. E naquele momento, um momento difícil para todos, eu tive que ir para Ribeirão Preto sem emprego, buscando... o Collor tinha tirado o dinheiro dessas coisas, mas por que você está falando de tudo isso? Estou falando de um momento histórico. Era um momento histórico. Naquele momento, eu fui para lá e nesse tempo que eu fiquei em Ribeirão Preto, os 3 anos, abri um terreirinho lá, a pedido do próprio mestre Arapiaga. Frise-se. Eu abri um terreirinho pequenininho lá, atendi muita gente da região, e em um determinado instante, eu vim até São Paulo, e naquele dia, uma noite anterior, eu sonhei que eu chegava num local escuro e quando me deparei com um muro de pedra, mas eram pedras imensas.
pedras, como se eu me lembrava as coisas até das pirâmides, aquelas pedras enormes. Sim. Só que quando eu cheguei perto da pedra, existia uma pemba, como se fosse feito em metal, incrustado na pedra. Eu olhei aquele sinal, eu não entendi, porque obviamente era um sinal, eu não, naquela época não entendia dessas coisas. Olhei, e hoje em dia também não entendo com essa facilidade. Deve ter pessoas aí que entendem muito, mas eu entendo pouco. Naquele momento, aquele sinal, quando eu fiquei olhando para o sinal, ele se transformou como se fosse em português, estava escrito assim: Templo de Iocamon. Aquilo me deu uma... Naquele momento, me deu um choque. Eu pus a mão exatamente naquelas letras em metal e se abriu a porta. E eu adentrei. Templo de Iocamon. Iocamon é um nome astral do pai Joaquim. Pai preto do mestre Arapiaga. Naquele momento aconteceu isso, eu adentrei ao templo. Sonhei aquilo aquela noite. No dia seguinte peguei o ônibus e vim a São Paulo. Fazia tempo que eu não via o mestre Arapiaga, ou seja, eu estava afastado em Ribeirão Preto, apesar de ter lá o terreirinho, apesar de eu receber cartas dele, os livros autografados, ou seja, continuidade eu quero mostrar ele. Eu provo essa continuidade. Ele me abraçou com uma profunda alegria no corredor da Shebe Massoud. Falou: meu filho, só adentre aqui que eu preciso acender minha gira. Como ele sempre fazia as coisas, acender a gira, ele ia acender a cruz lá. Tomar mais um golinho do... Falei em Iocamon, Preto Velho, deixa eu... Tomar um café. Ele foi até a cruz, eu fiquei no fundo lá do Congá, que ficava um banco ali no fundo. O mesmo banco que ficávamos quando acendíamos a macia lá, fazíamos tudo aqui, ficávamos ali olhando. Eu vi meu pai, meu mestre, ir até a cruz, acendeu, olhou as coisas. Quando ele vinha voltando, ele parou. O Congá era dividido entre a areia, onde ficava os médiuns, né? E depois tinha os bancos da assistência. Sim. Ele parou e voltou. Quando ele voltou, ele olhou para o copo que fica em cima da cruz, assim, que a gente chama de copo da vidência. Ele falou assim: ô meu filho, você veio acompanhado de Preto Velho. Ele me levou lá para baixo, onde existia um local que chamava-se Ocara, que nós acendíamos todos, o Uri e o Bara. Naquele dia estavam o Sidney, falecido Sidney, Rabatã, se não me engano é o nome dele. E na época a esposa dele, a Cristina Mussi. O mestre ficou batendo papo comigo dentro do cara. De repente, repentinamente, baixou o Preto Velho em mim, o pai Moçambique. De um momento de grande emoção.
Então, quando eu lembro do meu pai, eu lembro assim. Quando eu lembro das coisas do meu pai, eu lembro assim. Eu lembro com coisas bonitas, com coisas que fazem bem, com coisas que constroem. É assim que eu lembro do meu mestre. Apesar de eu ter visto, é como se fosse um baú. Às vezes eu me sentia uma peça de museu, porque eu vi tudo. Eu vi todos os acontecimentos, todas as pessoas passarem. As que ficaram e as que foram embora. E sei a história de cada uma. Mas eu insistentemente estou aqui, ou aqui nessas lives que estou fazendo há pouco tempo, ou falando com os amigos, insistentemente, só ouvem de mim falar das coisas do mestre Arapiaga, das coisas que ele, como um espírito digno, como um espírito ímpar, fez e que construiu em mim o amor na Umbanda. Ele construiu em mim o amor na Umbanda. Eu desejo aos que têm amor nessas coisas que construam as coisas melhores. Eu estou fazendo o meu quinhão. Cananti está fazendo a sua parte também. Outros meus filhos estão fazendo também. E desejo que aqueles que estão me ouvindo o façam também. Benço a todos, de paz, de luz, que a coroa dos orixás, a coroa iluminada dos orixás possam iluminar o caminho de todos, favorecendo pensamentos lúcidos, favorecendo sentimentos harmônicos, favorecendo atitudes equilibradas, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, Assim seja, mas não, eu que agradeço a todos pela presença. Antes de finalizar, só compartilhar com o senhor, nosso querido Damião Costa, ele participou no chat, né? Falando benção, mestre. Conheci o mestre Arabatã, acho que ele conheceu através do senhor. O senhor me indicou. Quero que os senhores permitirem voltar a conversar com o senhor, muito obrigado. Ah. Aí tinha digitado e falou assim, ele e a esposa. Certo. Né? Muitas pessoas querendo entrar em contato com o senhor depois, né? Assim também como nós recebemos costumeiramente várias perguntas, né, dúvidas com relação a uma série de assuntos, né? E procuramos responder a todos com a maior brevidade possível e sempre com muito carinho. Então, em nome da Ordem Iniciática Tríplice Caminho, agradecer a todos pela presença, dizer que essa e outras lives nossas estão disponíveis nos nossos canais, né, seja o canal do YouTube, aqui no próprio Facebook, fica registrado, né? No domingo que vem, nós vamos dar continuidade a mais esse bate-papo sobre os fundamentos da Umbanda Iniciática, né? Convidando todos a conhecer as nossas páginas, a nossa segunda edição, né, da revista digital da Umbanda Iniciática vai ser disponibilizada. Né? Já no início da semana, né? Sim, no início dessa semana, né? Com mais artigos muito interessantes com relação a estas questões. Né? E os cursos também, né? E os cursos. Cursos. E os cursos. Estou notando que eu cobro todos os dias, né? Essas coisas, né? Os cursos que serão realizados, né? Serão vários cursos, tratar de vários temas, e o primeiro será o curso sobre magia. Né? Em breve vai estar disponível para todos. Aqueles que quiserem podem, inclusive, se inscrever para que possam receber e-mails informativos com relação ao andamento
da questão dos cursos e também outras atividades que são realizadas por nós. Ao Senhor, meu Pai, aqueles que nos acompanharam e a todos, meu sincero agradecimento e voto de luz na mente e paz no coração sempre. E assim, Aranauã, Ana, até domingo que vem. até.